Como aumentar a mensalidade sem perder alunos? Esse é o tema do nosso podcast de hoje, Poderosa e Ele. E sejam muito bem-vindos, você que é professor de música e empreendedor, você que é dono de escola, seja muito bem-vindo, esse podcast é para você. E eu tô aqui hoje com meu digníssimo marido, Matheus Starling, meu marido, meu co-host, parceiro de negócios. E quer se apresentar? Quer se apresentar? Músico. Pois é, muitas coisas. Mas o meu maior título é ser marido da Tatiana. Exatamente, o maior título dele é ser o meu marido, não é verdade? Exatamente. É verdade. Gente, esse é um tema muito interessante, a gente tem feito pesquisas nos nossos canais, então a gente achou que poderia ser um título que fosse ser bastante atrativo, que possa te ajudar. Mas antes de começar, a gente vai agradecer ao nosso patrocinador, que é a JMC Academy, que é uma universidade da indústria criativa lá na Austrália. A gente que tem envios de alunos para o exterior, há muito tempo, a JMC veio como uma parceira, porque ela é uma faculdade que tem toda uma estrutura de uma universidade americana, mas com valor 5 vezes menor. Então, isso para um público brasileiro foi um atrativo muito grande, sem contar que é uma faculdade de qualidade de ponta. Lá você encontra cursos como produção musical, performance, animação, teatro, cinema, vários cursos da área criativa. Então, se você tem interesse em estudar fora do país, a JMC é a sua oportunidade. A gente vai colocar aqui agora para vocês o Instagram, JMC Academy Brasil. Se você tem algum interesse, quer saber valores, como imigrar para lá, como fazer para entrar nessa universidade, manda um direct nesse Instagram que a gente vai ter um prazer de te responder. É isso, né? É isso? É isso? É isso. E vamos voltar para o nosso tema, que é como aumentar mensalidade sem perder alunos. Então a gente anotou alguns pontos, Antes desses pontos, eu acho que eu vou comentar esse título. E aí a gente vai engajando nos pontos. com os pontos que a gente separou. Na verdade, é uma frase, né? Como aumentar a mensalidade sem perder alunos. Porque uma coisa está ligada à outra. Toda vez que a gente pensa em aumentar, bate aquele medozinho. Poxa, mas já tem gente que reclama do valor. Ou, será que está na hora de aumentar? Ou, eu até recebi de alguns alunos esses dias. Quantas vezes no ano eu posso aumentar? Então, vou começar dessa premissa. Quantas vezes eu devo aumentar meu preço? Quando a gente estipula o preço, quando a gente precifica algo, obviamente que você vai olhar o seu custo, tudo que aquilo, quanto que aquilo vai gerar de lucro, qual é a lucratividade que você quer ter, mas também existe um mercado, existe um valor de mercado. Então, baseado nesses detalhes do seu custo, do lucro que você quer ter e de um mercado, você chega a um valor. Quantas vezes por ano esse valor pode ser aumentado? Gente, eu não conheço nada no mercado comum, não só de aulas de música, que aumente mais de uma vez por ano. Obviamente que na época da inflação, lá atrás, você chegava no mercado, todos os dias tinha um preço diferente. Hoje não é muito diferente, ainda aumenta, mas numa proporção menor. Mas quando você vende serviço, aquilo que vai mostrar profissionalismo é um contrato. Então, assim, se você vende um contrato de 1 ano, você tem que cumprir com aquele preço pelo menos 1 ano. Se você vende um contrato semestral por 6 meses, enfim, trimestral por 3, eu não acho atrativo para o cliente, como vendedora, eu não acho que seja atrativo você aumentar, por exemplo, mais de uma vez por ano em qualquer um desses contratos. Acho justo você aumentar com o índice da inflação e dependendo de onde você mora, se você teve um aumento de custo maior, você bota uma porcentagem a mais além da inflação, mas nada muito gritante. Você está se referindo ao mesmo cliente, né? Estou falando ao mesmo cliente e estou falando no preço da mensalidade em geral, seja da sua escola ou seja do seu aluno particular. Ah, sim. Mas você pode aumentar mais de que uma vez por ano, caso você tenha alunos novos, né? Para alunos novos você pode aumentar. Então, eu acho que pode, mas a partir do momento que você tem uma escola, por exemplo, Sim. você que dá aula particulares em residências, que você vai na casa da pessoa, é uma coisa. Por Sim. quê?
porque o seu preço não vai ficar exposto. Sim. As pessoas não vão saber quanto você cobra do outro. Mas a partir do momento que você tem uma escola física, por exemplo, é muito feio o cara entrar e saber, pô, eu pago 400, pô, mas eu pago 450, por que você paga 400? Sim. Isso é antiprofissional. Claro. E no mercado você aumenta uma vez no ano, normalmente é na virada do ano, tá? Então vamos deixar isso claro para a galera entender aqui. Se você tem uma escola, você normalmente faz essa virada de preço, esse reajuste de acordo com a inflação, pelo menos, seria o ideal. É o mínimo a sempre inflação, na virada né? de ano. Inclusive, dá para fazer algum tipo de jogo com isso, que É o que a gente faz escola, antes né? do final do ano, para que eu possa ter um maior número de renovações, antes de virar o ano, quando todo mundo sabe que eu vou aumentar o preço da escola, o que eu faço? Faço uma jogada ali. Renove a sua matrícula antes da virada do preço. E garanta no ano de 2024 o valor que você paga em 2023. O que é uma grande vantagem para o cliente, porque ele sabe que a gente vai aumentar de qualquer jeito. Mas para isso você tem que criar essa história, esse lastro para trás. Sim. Se você está ali aumentando a cada 3 meses, você não tem um lastro, você não tem nenhuma uma urgência. Quando você aumenta só em uma época determinada do ano, você tem um senso de urgência a cada mês que se aproxima dessa data. Então você pode jogar no seu comercial a ponto de tentar fazer mais vendas quando se aproxima, porque a pessoa vai ver uma vantagem em comprar de você. Tá, Falando de aulas particulares, eu acho também que existe um teto. A gente tem um aluno nosso que é professor e ele tem muitos alunos já, acho que ele tem 30 alunos particulares, e ele começou a formação professor de música empreendedor, ele cobrava acho que 60 por mês, a gente ficava horrorizado, apesar dele morar numa cidade muito pequena, 20 mil habitantes, mas era muito barato, 4 aulas por mês, aí ele foi passando para 150, para 200, para 250, 300, agora está em 375. Só que o povo dele lá, ele está muito acima do que é o mercado dele lá. Ele é um cara diferenciado, ele tem uma formação um pouco melhor e tudo, mas ali ele vai bater num teto que ele não pode subir muito mais que aquilo, a não ser que ele queira dar menos aulas. Sim. Então, assim, eu acho que o professor particular, essa coisa de ficar aumentando sempre, eu não acho interessante. Eu acho que se você tem que falar o seguinte, quanto que eu quero ganhar por hora? Quando você bater aquilo que você quer ganhar por hora, seja com o número de alunos em classe, você dando aulas em turma, você vai rentabilizar mais a sua hora-aula, ou em alunos particulares. Cara, eu quero chegar a R$100 por hora, hoje eu cobro 50. Vai cobrando, vai crescendo, vai aumentando de forma gradativa. Não faça nada da noite para o dia, porque senão vai ser justamente o oposto do que eu falei na chamada. Você vai aumentar e vai perder alunos. Entendi. O que a gente quer? A gente não quer perder, a gente quer ganhar mais alunos. Então tem outro ponto também interessante, que nós como escola, a gente todo ano nós se reajustamos independentemente de como está a situação econômica do país, né? Isso. Eu acho que inclusive isso é uma coisa, é um feito. Sim. Porque se você for para pensar, muitas vezes as pessoas pensam, cara, não vou nem reajustar, porque tá tão difícil as coisas, né? As pessoas estão juntando tanta grana, não estão querendo gastar nada, que se eu reajustar vai ser pior. A gente nunca se rendeu a isso, né? Não, nunca. Todo ano, no mínimo, o que a gente faz é um reajuste de acordo com a inflação. Algumas vezes a gente até aumenta mais do que a inflação. Sim, mas eu acho que isso tem a ver com a questão do posicionamento. Como a sua escola está posicionada no mercado, como as suas aulas particulares ou o seu curso online está posicionado. Você tem um Instagram engajado, você tem uma interação ali, você tem um público que realmente é um público fiel. Pessoas que vêm como autoridade. Exato, também, né? Que vêm como autoridade na área da performance. São professor também, fatores, né? O teu Instagram, o Instagram que exato, as pessoas gera olham valor. ali, gera valor, as pessoas percebem, criam aquela afinidade porque gostam do seu jeito de ensinar. Porque eu já vi uma menina dizer uma vez que, quanto cobra para uma aula particular? Ela falou, cara, cobra o quanto você quiser, quanto você acha que você merece.
Para mim não faz sentido, não é o quanto você acha que É. merece. Existe uma percepção do seu valor. Você pode Exatamente. ser verdadeiramente incrível, não somente se achar incrível. Você pode ser incrível, pode ter uma formação maravilhosa, mas se as pessoas não te percebem dessa maneira, Exatamente. não adianta nada, né? Aí Inclusive você vai tem se pessoas com frustrar. formação, com menos formação, ou talvez com formação nenhuma, mas a pessoa está posicionada ali, está fazendo isso há muito tempo, ensinando, provou que tem alunos que foram transformados, e essa pessoa passa uma percepção de valor maior, e ela acaba cobrando mais. Então a gente tem que tomar cuidado com a cobre o quanto você acha que você merece. Não é somente o quanto eu acho que eu mereço, né? Isso precisa ser somado com uma percepção de mercado e quanto as pessoas percebem você como autoridade. Exatamente. Por isso que a gente tem sempre falado sobre toda. Eu acho que todos os nossos podcasts têm algo que é comum. A gente fala muito do posicionamento nas redes sociais. Sim. E as redes sociais é um grande aliado na hora de você aumentar a sua mensalidade. Ainda mais se você é um negócio online. Quando você é um negócio online e sua rede social não está alinhada com o valor que você quer, cara, isso não vai acontecer. Agora existe o tal do mito da agenda cheia, né? Que é um Antes de você falar do mito da agenda cheia, só para fechar esse ponto das coisas que a gente sempre fala, é outra coisa sobre o aluno ideal. O que acontece? Se você é aquele cara aqui no seu Instagram, você está sempre falando para vários públicos diferentes, o que acontece é que você enfraquece a sua autoridade. Sim. Por isso que é tão importante você escolher o seu aluno ideal, foca 100% nele. Então o que acontece? Essas pessoas que estão vindo, talvez até numa velocidade menor do que se você estivesse falando para muita gente, elas chegam ali e te veem como autoridade. É como se cada vez mais você falasse grosso. Quando você fala para muita gente, você está falando fino para todo mundo. Então, isso é importante. A maioria não ouve, né? Você tem uma comunicação muito poluída, desvirtua demais, vem um público alternativo, vem um público desinteressado, interessado, você está mudando, você só enfraquece. Esses dias perguntaram ali sobre a aula em grupo. Mas como que eu, por exemplo, vou dar uma aula em grupo se vem um aluno de um nível, outro do outro, um tem interesse em uma música, outro tem interesse em outra? Eu falei, qual que é o teu problema? Não foca no aluno ideal. Então vem um cara que gosta de sertanejo, outro que vem no rock, outro que gosta de pop. Então se você foca no seu aluno ideal, você vai ter mais autoridade, você pode pensar em aulas em grupo, porque os alunos têm o mesmo interesse, você já é visto como uma autoridade nesse assunto. Então só para ratificar e fechar essa questão de que, cara, o aluno ideal é o início de tudo. Né? Mas quando você fala de uma escola física, isso é um pouco mais complicado. Não é mais só o aluno ideal, é o cliente ideal. Porque às vezes você vai ter um cliente que é aquele que consegue pagar para estar ali, que isso já é uma grande diferença, porque a escola física ela é muito mais cara do que uma aula na internet. Então, esse cliente ideal, para você colocar ele em turma, você tem que ter uma metodologia. Você não pode, não é mais a respeito só do tipo, cara, eu vou fazer uma aula com um cara que gosta de rock, ou interessado em sertanejo. Não é a respeito do que ele gosta de ouvir, mas do que você vai ensinar a ele para que ele possa colocar dentro do estilo diverso que ele goste. Uma escola de música, né, sempre já existe uma expectativa de que uma escola seja mais abrangente do que um perfil pessoal de alguém. Sim. Né? Então eu me referi a essa questão do aluno ideal, se você é um indivíduo que está ensinando alguma coisa na internet. Quando você é uma escola, você pode ser uma escola com um perfil mais fechado, mais nichado, existe escola de bateria. Ah, sim. Existe escola de produção musical, existe escola de engenharia de som. Você pode ter, cara, chega na escola de bateria, queria ter aula de violão. Não temos, só tem na escola de bateria. Nós somos uma escola onde a gente amplia mais, tem aula de vários instrumentos. Sim. Então nós temos alunos ideais ali dentro, né? Sim. De estilos diferentes e também de propostas diferentes. Uhum. Sendo que a gente começou, inclusive, muito mais nichado em proposta, né? Sim. No início era muito focado em quem quer estudar no exterior, em quem quer ser profissional, ou né? que já era profissional e queria buscar ampliar a formação dele, quer estudar coisas novas, né? Ao longo do tempo, nós fomos migrando um pouco o nosso foco, porque o Tudo mudou, né, também, o Brasil mudou, o mundo mudou. Então, assim, a gente precisou se adequar a algumas coisas, a gente abriu um pouco mais o nosso escopo, né?
E aí eu vou falar Do mito da agenda cheia. mito da agenda cheia, porque tem muitos donos de escola, tem muitos professores também que dão aula para fora de escolas, e eles falam, eu tô com a agenda lotada com o preço que eu cobro e tô com a agenda cheia, para mim tá tudo ótimo, tá tudo tranquilo. Cara, a gente fala do mito da agenda cheia. Se você nunca ouviu, a gente vai falar agora. Se a sua agenda está cheia, é porque você está cobrando barato. Quando a gente fala de uma agenda cheia, a gente fala que você não tem mais tempo, tá? Aí você não se cuida, você não faz um exercício físico, você trabalha de 8 da manhã às 10 da noite, você não tem uma vida pessoal de qualidade. Então, isso é um mito. Eu tô com a agenda lotada. Tá com a agenda lotada, mas tá com a vida destruída, né? Porque esse negócio de o cara dá 30 horas de aula por semana, tá errado. Tem gente que dá 40. Dá 40 horas, tá errado. Por quê? Pega um professor que tem uma matrícula no município, no estado. São 20 horas. São 20 horas. E ele, pô, há de se entender que ele precisa ter um tempo para ir para casa, para preparar as lições, para pensar um pouco em outras coisas. Então, esse negócio de 30, 35, 40 horas, se você tem essa pegada, você está fazendo errado. Mas as pessoas têm esse entendimento, porque eu acho que no começo é até válido. Quando você está abrindo uma escola, ou então quando você está começando a dar aulas particulares, você quer mais encher, você quer ter alunos. Isso por um tempo, ok, mas isso a longo prazo, isso não se justifica, ou então isso não faz sentido. Por que eu falo que aumentar a mensalidade é o caminho para quem tem agenda cheia? Por quê? Porque você vai conseguir diminuir o número de alunos, mas ganhando talvez o mesmo valor ou até um pouco mais. E vai ter um buraco na sua agenda para você cuidar de você ou então até colocar mais alunos, dependendo. E também pensar em criar um curso. Dependendo das horas que você trabalha. Às vezes a pessoa tem a agenda cheia, mas trabalha uma vez na semana, né? Não, então, eu já vi isso. O cara falou, tem agenda cheia. Qual dia? Todo dia não, trabalho só quarta-feira. Aí não faz sentido. Eu falo de uma agenda cheia de uma pessoa que trabalha de segunda a sexta-feira. Porque tem algumas pessoas que têm uma agenda cheia como se fosse um prêmio, né? Por 35, 40 horas por chamando agenda cheia. Na verdade, o que a gente propõe é que você não tenha agenda cheia para que você tenha tempo para estudar seu instrumento, para você se cuidar, para você pensar no seu curso online, porque aí você começa a ir para um outro patamar, que é o nível de, cara, gerar uma renda passiva, né? Eu e a Tati, nós só vamos na escola uma vez por semana. Eu dou 3, 4 horas de aula na escola por semana, né? São 2 turmas que eu tenho e é isso no momento que eu estou fazendo. Mas porque todo o resto da semana, e até mesmo no dia que eu vou, os meus horários estão sendo preenchidos com atividades que são importantes e não urgentes. Exato. Eu estou sempre pensando em expansão da minha escola virtual, da escola física. Então, assim, eu estou sempre pensando em gravar cursos novos, que possam agregar para a minha escola, que eu possa vender esse curso também em paralelo. Então, assim, eu uso o meu tempo para criar um tipo de conteúdo, de material que eu vou poder vender várias vezes. É o que a gente chama de parar de trocar a sua hora pelo dinheiro, né? Não é mais aquela questão, a minha hora é 50 reais, você me paga, essa é uma hora que nunca mais volta. Porque se você investe, vamos botar aqui, 48 horas para gravar um curso, você gastou 2 dias inteiros da sua vida, né? Só que você gerou um conteúdo que você vai vender por muitos anos. Na pior das hipóteses, por muitos meses, né? Na verdade, a famosa renda passiva, aquela que você tem um trabalho uma única vez e você rentabiliza aquilo durante várias vezes, né? Ou vários meses. Mas uma coisa que é interessante também, quando você pensa em aumentar a mensalidade, tem a ver com posicionamento, tem a ver com você gerar valor para o seu aluno, para o seu cliente, né? Quando você aumenta a percepção do seu cliente sobre o valor daquilo que você entrega, como que eu aumento a percepção de valor, Tati? Vamos lá, vamos falar de uma escola física, tá? Eu tenho a Starling aqui. A percepção de valor já começa quando o cara abre a porta e entra. Eu tenho uma escola organizada, uma escola bonita, uma escola que não tem nada quebrado, não tem nada sujo, né? Nada fora do lugar. Tem um princípio, né? Nada quebrado, nada sujo e nada fora do lugar. Eu adoro esse princípio
Eu coloco ele na minha vida pessoal e coloco nas empresas também. Isso aí já gera um valor, uma percepção de valor gigantesca. Eu não estou falando de coisas chiques, de cadeiras caras ou de imobiliários muito caros, nada disso. Eu estou falando nada sujo, nada quebrado, nada fora do lugar. Olha isso. Às vezes você está começando uma escola pequena, mas está tudo bem estruturado, tudo no lugar, nada sujo, nada quebrado, sabe? Você tem um tapete na entrada, você tem uma mesa com um cafezinho para o pai do aluno, uma cadeira para ele sentar e esperar o aluno. Um puff. Um puffzinho, você tem ali uma meia luz para não ficar aquela iluminação de supermercado, sabe? Luz branca é para supermercado, luz ambiente é a luz amarela. Então, assim, você começa a gerar para esse aluno valor do ambiente, por exemplo. Você gera valor para aquele aluno através de uma metodologia. Toda a sua aula, toda a estrutura da sua escola é baseado, a minha, é toda em apostila. Eu tenho guitarra, introdução à guitarra, guitarra 1, guitarra 2, guitarra 3, tudo apostilado, tudo bonitinho, percepção 1, 2 e 3, canto, violão, piano. Toda a metodologia, ela é apostilada. Isso gera um valor que vocês não queiram saber, vocês sabem disso. Então, assim, a escola vão ter, ou você como professor deveria pensar sobre isso, várias coisas que vão aumentando a percepção do valor daquilo que você faz. Além da aplicação em sala de aula, você ter um bom instrumento ali, uma cadeira confortável, o cara não precisar de levar o instrumento para a escola. Porque hoje o cara sair para carregar um instrumento na rua, por exemplo, no Rio de Janeiro, é perigoso. A gente deve ter mais de Então, 20 assim, eu instrumentos ali, né? invisto nos meus instrumentos lá. Eu preciso ter instrumento? Eu sou obrigada a dar instrumento? Não, inclusive isso está escrito no contrato, eu não sou obrigada. Mas eu faço isso, eu entendi que isso para o meu público é importante, porque o cara transitar em São Paulo, no Rio, nas grandes capitais, é perigoso. E toda semana instrumento é caro. os instrumentos com cordas trocadas. Exatamente. E aí, lembra, nada quebrado, nada fora do lugar, tudo consertado? Eu tenho um luthier que vai lá na escola. A princípio, eu não tinha condições de pagar um luthier. Então, os próprios professores me ajudavam. Tati, quer que eu troque as cordas essa semana? Eu ia lá, comprava as cordas, dar uma limpada aqui, mas sempre arrumado, sempre afinado. Isso tudo vai aumentando a percepção de valor para aquele aluno. A gente Para sempre... quando você for querer aumentar a mensalidade, a percepção de valor dele está tão alta que ele nem vai chiar de você aumentar a mensalidade. Eu acho que o cara você tem que pensar o seguinte: existe uma outra escola na região, eu tenho que ser melhor que eles em tudo. Em tudo. Eu tenho que ser mais bonito, tem que ser mais gostoso o ambiente, eu tenho que entregar mais. Uma coisa que acontece muito comigo e com a Tati é que a gente sempre, quando vai em algum lugar, a gente vê alguma coisa bonitinha, seja um café bonitinho, né, um coffee shop, uma lojinha, seja no interior, qualquer cidade, a gente sempre comenta isso, né? Você vê, cara, é bonitinho, tá cheio. Gente, né? o bonito vende. Bonito isso aí vende. não adianta querer lacrar. Não adianta querer lacrar. O bonito vende. Ponto. Estou falando só de beleza física, estou falando do ambiente. Você prefere entrar num local onde o piso, a porta, a maçaneta já para abrir está ruim ou uma porta que está mais bonita? Você vai escolher a porta bonita, você não vai escolher a maçaneta quebrada. Então, o cuidado com o ambiente, o cuidado com a roupa que o professor está dando aula. Você que é dono de escola, providencie uniformes para a sua equipe. E esteja fiscalizando sempre para ver se eles estão lavando a roupa direito. Porque já teve colegas meus que tiveram problemas com asseio do asseio, né? Que fala? Asseio, né? Asseio dos colaboradores. É uma coisa meio chata. Mas tem que ter uma coordenadora ou um gerente para estar olhando se a camisa, se está com cheiro, se não está. E se aquele professor é muito bom e ele não tem um hábito de higiene muito bom, você tem que ter tato, tem que saber falar, tem técnicas para isso, tem momento certo para falar isso, mas você tem que falar, porque a imagem da sua escola, a partir do momento que ele entra, está num ambiente todo lindo. Ele entra numa sala de aula onde o professor está de bermuda, chinelo, uma blusa que está com aquela marca de desodorante aqui, aquilo ali já quebra o que ele viu antes. Então, tudo faz parte. Da hora que o cara entra, na hora que o cara está em sala de aula, na hora que o cara sai. Até o mau hálito. Professor, você
Tem que escovar dente. Parece engraçado, você tá rindo? Tem que escovar dente. Acabou de comer, fica tomando cafezinho o dia inteiro, aquilo irrita o estômago, fica com mau hálito. Escova dente. Sabe por quê? Porque você está lidando direto com o seu aluno. Às vezes o aluno está suportando o bafo, não vai falar. Vai. É sério, não vai falar não. E isso, eu vou te dizer, meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos, e eles falam de professores deles na escola, tinha um professor que era bafento, ficou conhecido como professor bafento. Às vezes o cara não era nem bafento, mas passa o dia inteiro na escola, e aí não tem um cuidado com a pessoa dele. De escovar um dente ali depois do almoço. Lava um pouco o rosto, está cansado depois de um dia de trabalho, antes de entrar para a sala de aula, vai no banheiro, passa uma água no rosto, tem um desodorante na bolsa, sabe? Olha só, a gente está falando de aumentar a mensalidade, não perder alunos, olha onde a gente caiu. Porque tudo faz parte do você jogo, fala muito, entendeu? A gente fala muito também sobre o professor particular, que tudo que a gente está falando aqui para uma escola vale para o professor que dá aula em casa, ou que vai se apresentar na casa do aluno. Se ele dá aula em casa, ele precisa ter um ambiente, aquele espacinho precisa ser um espaço. Eu acho que é mais, o cuidado com o professor de música é ainda maior, porque ele é a empresa, ele é a cara do negócio. Se ele vai, ou se ele recebe, é a imagem dele ali. Se ele não cuida da imagem dele, já era. Na escola ainda passa por vários ambientes, várias pessoas, entendeu? Mas o professor de música empreendedor de elite, que é o que a gente ensina na formação, é o cara que se cuida, que cuida da saúde, que sabe se portar, se vestir e tratar o cliente. Gente, então aumentar a mensalidade aos poucos, aumentar a mensalidade antes de aumentar a percepção de valor daquilo que você entrega através de uma metodologia apostilada, através de um ambiente bonito, através de geração de valor através do Instagram, sabe, de coisas que você entrega, e uma aula uau. Porque uma aula tem que ser uau. O cara está pagando ali para que você dê a ele o seu melhor tempo, o seu melhor conteúdo. E eu falo isso muito com os meus professores. Eu não aceito menos do que um uau. A gente está aqui, a gente é agente transformador. As pessoas estão vindo muito doentes para as escolas de música, muito doídas, com muitos traumas. A gente está vivendo na era da depressão. Então, o cara vem, às vezes muitos médicos, Matheus, têm recomendado, eu nem comentei isso com você, nessas 2 últimas semanas a gente matriculou 2 pessoas recomendadas por médicos mais velhas, porque os médicos realmente têm tido o entendimento de que a música, não só musicoterapia, tá? Aula de instrumento, ela ajuda a fortalecer um lado do cérebro. Pegamos um idoso que começou com mal de Parkinson, e o médico falou, faça aula de música, porque você vai mexer com o lado esquerdo e vai te ajudar a retardar mais o Parkinson. Então, assim, gente, a escola de música, seja para aquele cara que quer ser profissional, seja para aquele aluno que quer ser robista, seja para aquela criança, você está ali como um agente transformador. A gente trabalha com arte, a gente trabalha com a sensibilidade da pessoa, a gente trabalha com o lado emocional. Então, a gente tem que estar preparado para receber esses alunos. E aí, aumentar a mensalidade não vai ser o problema. Vai ser o menor dos seus problemas como dono de escola, vai ser o menor dos seus problemas como professor de música. E quando a gente fala também em melhorias, a gente não está falando nada que vai te colocar em dívida, por exemplo. Eu lembro que quando a gente estava abrindo a escola, a gente estava tendo que fazer conta, né? Uhum. O nosso orçamento estava assim, cara, a gente já não tem mais dinheiro para nada. E eu falava muito que eu gostaria de ter algumas coisas, poucas coisas eu exigi na hora da construção da escola. Que eu falei, cara, isso aqui eu não posso abrir mão, Você né? quer um quadro legal. Não, antes eu falei, cara, eu preciso de um lounge para as pessoas tocarem, que é uma coisa que para mim é fundamental, que as pessoas façam música na escola. Eu falei, eu quero colocar vários quadros que refletem artistas que para mim são importantes e que eu quero grandes artistas, né? Para inspirar a galera. Então a gente falou assim, a gente vai colocar uns 40 quadros. Você pode pensar quanto custa um quadro? É caro, não é barato, né? O que eu fiz na época? Eu peguei, cara, imagens de grandes artistas no Google, pesquisava em alta qualidade, a gente imprimia em papel de foto. As armações. A gente ia fazer a impressão. A fábrica das armações. A gente ia lá. Porque antes a gente começou a comprar numa loja que era R$50 só a armação. R$50 estava caro ainda, que a gente queria botar um monte, mesmo que fosse aos poucos.
Aí eu falei, cara, eu vou descobrir onde faz isso. Aí arrumamos a fábrica e começamos a pagar 12, né? Então a gente encheu a escola de quadros, que são quadros únicos, São porque você não vai encontrar em igual. lugar nenhum. Mas foi ali, cara. O Google é alta qualidade, em alta qualidade, né? Quando Fez você exame de quer... impressão em papel A4. Isso. Pronto, a escola tem isso, faz um sucesso até hoje. Quando a gente Todo mundo abriu, adora. quando a gente Inclusive, abriu a gente tem, por conta dessa ideia, a gente tem uma parede que a gente coloca capa de CD ou de single não, mas mais a CD mesmo, de alunos nossos que já estão aí na pista fazendo sucesso. A gente, quando o aluno grava esse CD, a gente faz o print ali do trabalho deles e coloca na parede. E a galera é louca para ter um trabalho para colocar ali na parede, né? E também tem outro ponto, aqui mesmo, quando a gente for começar a fazer a nossa decoração aqui, que vocês só estão vendo um pedacinho, mas é uma sala que tem 3, 4 vezes mais do que vocês estão vendo aqui. E a gente precisou de fazer decoração, e tudo que a gente comprou aqui não foi numa loja tipo aquela que é cara, qual que é o nome mesmo? Tem coisa de... Hã? Não, uma que é cara, que tem um nome aí, que até... Shopping. Não, tem uma loja aí que é caro. Você vai comprar um negocinho desse aqui, é R$ 150. O negócio aquele ali é R$ 200. A gente não foi comprar atrás, a gente foi ver coisas bonitinhas que a gente podia comprar no Mercado Livre. A gente foi em lojinha meio uruguaiana, porque hoje você tem acesso a roupa legal. Legais, tudo vem da China, né? Então assim, por um preço bacana. Antigamente era difícil ter coisa bonita e barata. Era difícil. Hoje se você pesquisar... E também tem aquilo, né, cara? A gente conhece bem. Até vou aproveitar para falar, ó, essa blusa eu comprei da Shein. Nem tem. Eu uso coisas da Shein, acho bem legal. Mas o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes, quando você está vendendo commodity, um negócio desse aqui, por exemplo, aqui atrás, Game Over, né, que está ali, que ali é uma commodity. Vem da China, você pode botar aquele Game Over para vender numa loja bonitona, que o cara vender por R$ 300. Como pode botar lá Mercado Livre, no Mercado Livre. No Mercado Livre que é 50, entendeu? Sim. Mas a gente escreveu aqui, né? Sobre, para você que é professor de música, ou então até mesmo para você que é dono de escola, mas que você foca muito em alunos particulares. Aluno particular, gente, ele vem e vai. E ok, isso é normal. O aluno particular, ele tem um tempo mesmo nas escolas. E a maioria das pessoas, elas desistem muito rápido. Então, assim, por isso que você começar com turmas, você tem uma chance maior de um projeto ficar mais tempo. Que vai sair num, vai sair no outro, mas tem a galera que permanece. Então, assim, por exemplo, você botar uma sala de 5, não vai sair os 5 de uma vez, entendeu? Sempre vai ter aquele que vai terminar dentro dos 5. Quando você foca muito no particular, a chance dele desistir ou dele ficar menos tempo é muito grande. É impressionante então, isso, assim, né? ok, querem dar aula de particular, a maioria só dá aula particular, mas foca em fazer outras fontes de renda. Você precisa ter outros ganhos. Sim. Seja aulas em turma, seja através de um curso seu na internet, seja através de aulas online para outro estado, sei lá. Mas tem que focar em ter outras fontes de renda, porque ficar só no aluno particular vai ter uma hora que vai passar aperto. Chega final do ano, é hora de passar aperto. Ninguém quer cancelar, não, tô com problema financeiro, então vou viajar, então já em novembro, para não ter que pagar dezembro. Eu sou veaca, eu sei disso. Mas quando você trabalha com contrato, né, porque a forma de você também mostrar o profissionalismo é trabalhando com contrato, o contrato já te blinda disso. Porque ele tem que cumprir o tempo do contrato, né? Tem as cláusulas de cancelamento, tem gente que bota que pode cancelar, tem gente que bota que não pode cancelar, que tem que cumprir o contrato todo. Isso aí você que vai decidir dentro do seu formato de negócio. Mas eu acho interessante que você tenha outras fontes de renda. Mas eu acho que a gente fechou esse tema aí, Matheus, sobre aumento de mensalidade. Quantos minutos temos aí? 35 minutos, tá bom, né? Então, gente, eu não fiz para vocês a chamada. Se você está aqui, está assistindo esse podcast até agora, porque você gosta, então compartilha esse podcast com algum amigo, né? Você com certeza tem um amigo que é professor de música. Se você não está inscrito, se caiu de paraquedas, se inscreve agora também. Mas importante de tudo, o que é? Chamar para formação. Pois é. Vocês sabem que a gente tem uma formação, professor de música e empreendedor, onde a gente fala de todos esses assuntos
que a gente vem abordando nos nossos podcasts. Marketing, vendas, gestão financeira, gestão do tempo, Instagram, mídias sociais, tudo, né, Matheus? A gente fala, o que a gente não fala na formação? Acho que é difícil. Então, se você é um professor de música empreendedor, não estou falando para CLT, estou falando para quem quer empreender, quem quer deixar de ser funcionário, Dono de escola, né? e professores, né? E é dono de escolas também, você vai tirar muito proveito dessa formação. Então, se você tem interesse, a gente tem aqui na descrição como que você faz para você entrar. Nossa, preenche, acho que vai ter um link ou uma... Não sabemos, mas tem aqui embaixo alguma coisa. vai ter alguma coisa Clica, para você preencher, confia. E a minha equipe vai entrar em contato com vocês e aí a gente vai estar junto lá do outro lado na formação, que é 360. A gente tem live uma vez por semana, assunto novo, a gente abre a caixa preta das nossas empresas, a gente mostra tudo por dentro para ajudar vocês, que são donos de escola, e para vocês também, que são professores e querem empreender. Deus abençoe a todos, um grande beijo, até a próxima.